As células animais e vegetais procarióticas possuem em comum a membrana plasmática e os ribossomos. A membrana plasmática é a estrutura que delimita todas as células vivas, tanto eucarióticas quanto procarióticas. Ela separa o citoplasma do meio extracelular e apresenta permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem papel fundamental para o equilíbrio químico da célula, pois determina quais são as substâncias que devem entrar e sair da célula. Além disso, atua no reconhecimento e sinalização das células, eventos relacionados aos glicolipídios, glicoproteínas e proteínas. Quando se trata das células vegetais, dos fungos e de organismos procarióticos, a membrana é envolvida por uma parede celular que varia sua composição conforme o tipo de célula e garante suporte estrutural e mais proteção à célula. No caso das células animais, a membrana possui uma camada exterior chamada glicocálice, que tem função de reconhecimento químico da célula para o seu exterior e também função protetora, impedindo que alguns tipos de vírus ou bactérias se anexem à célula. Todas as membranas plasmáticas celulares são constituídas predominantemente por fosfolipídios e proteínas, em proporções variáveis e uma pequena fração de açúcares, na forma de oligosacarídeos. Exteriormente, na grande maioria das células animais, a membrana plasmática apresenta uma camada rica em glicídios, o glicocálice ou glicocálice. Entre outros papéis, o glicocálice tem a função de reconhecimento químico da célula para seu exterior e tem também função protetora, impedindo que alguns tipos de vírus ou bactérias se anexem à célula. Os lipídios, representantes na membrana celulares, pertencem predominantemente ao grupo dos fosfolipídios. Essas moléculas são formadas pela união de 3 grupos de moléculas menores: um álcool, geralmente o glicerol, 2 moléculas de ácido graxos e um fosfato, que podem conter ou não uma segunda molécula de álcool. A proporção de fosfolipídios varia muito. Compõe cerca de 50% da membrana plasmática e 90% da membrana mitocondrial. As estruturas das membranas devem-se primariamente a essa camada dupla de fosfolipídios. Esses lipídios são moléculas longas com uma extremidade hidrofílica e a cadeia hidrofóbica. O grupo fosfato está situado nas lâminas externas da estrutura trilaminar. A parte situada entre as lâminas fosfatas é composta pelas cadeias hidrofóbicas. As membranas animais possuem ainda o colesterol e as células vegetais possuem os esteróis, importantes para o controle da fluidez das membranas. A uma dada temperatura, quanto maior a concentração de esteróis, menos fluida será a membrana. As células procariontes, salvo algumas exceções, não possuem esteróis. As proteínas são as principais fontes de energia e os principais componentes funcionais da membrana celulares. A maioria das proteínas da membrana celular está mergulhada na camada dupla dos fosfolipídios, interrompendo sua continuidade. São as proteínas integrais. Outras, as proteínas periféricas, estão aderentes às extremidades de proteínas integrais. Algumas proteínas atuam no transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula. Entre essas, encontram-se glicoproteínas. Algumas dessas proteínas formam conexões, os fibronexos, entre os citoplasmas e os macromoléculas da matriz extracelular.
As células animais e vegetais possuem em comum complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, as mitocôndrias e os peroxissomos. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, é esteticamente falando uma espécie de bolsas achatadas, disposta no sistema de membranas. Sua estrutura se parece bastante com a do retículo endoplasmático liso, mas pode ser diferenciada através de sua estética, do empilhamento regular dos retículos. O complexo de Golgi tem a função de amadurecer e exportar substâncias. No sistema de exportação, ele cria uma vesícula que engloba as proteínas e se funde à membrana plasmática, que despeja seu conteúdo para o meio extracelular. O retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como granular, se comunica diretamente com a membrana do núcleo da célula, isso é, se trata de estruturas contínuas. A membrana dessa estrutura está associada com diversos ribossomos que têm o aspecto de grãos ou rugas responsáveis pelo nome da organela. Esses ribossomos sintetizam as proteínas que serão transportadas pelo retículo ou processadas e transformadas por enzimas no interior das cisternas, como ocorre na formação de algumas glicoproteínas, por exemplo. O tamanho do retículo endoplasmático rugoso é variável de acordo com a função da célula. Algo que ilustra muito bem isso é o fato dessa organela ser bastante desenvolvida em algumas células secretoras de proteínas, como é o caso das células do pâncreas. O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergastoplasma, é formado por sacos achatados, cujas membranas têm aspecto verrugoso, devido à presença de grânulos, os ribossomos, aderindo à sua superfície externa, voltada para o citosol. Surgiu a partir da invaginação da membrana plasmática e está presente em todas as células eucariontes. Ela se trata de um complexo e extenso sistema interconectado de membranas contínuo ao envelope nuclear, podendo se estender por toda a célula.
Agora a gente vai falar de uma organela presente em seres eucariontes e vai começar apresentando ela nas células de animais, os peroxissomos. São organelas formadas por uma membrana lipoproteica presentes em células animais e vegetais. Essas organelas são constituídas de enzimas digestivas, que levam essa organela a ser confundida com os lisossomos. E elas também são constituídas por enzimas catalases. As enzimas presentes nos peroxissomos degradam gorduras e aminoácidos e oxidam ácidos graxos. A catalase converte o peróxido de oxigênio, água oxigenada, formado na degradação, além de produzir ácidos biliares. Essas organelas são abundantes em fígados e nos rins, oxidando substâncias absorvidas pelo sangue. A sua ausência pode causar doenças metabólicas crônicas. Vamos falar sobre o funcionamento do peroxissomo nas células vegetais. As células de folhas e sementes em germinação possuem peroxissomos especiais, conhecidos como glioxissomos. Nas folhas, elas atuam fixando gás carbônico no processo de fotossíntese. Nas sementes, os peroxissomos transformam ácidos graxos em substâncias bem menores, que são convertidas em glicose para serem utilizadas na germinação como fonte de energia. As células procarióticas e vegetais possuem em comum a parede celular. A parede celular é um envoltório extracelular presente em todos os vegetais e algumas bactérias, fungos e protozoários. Sua composição varia conforme o hábito de cada organismo perante os processos evolutivos e adaptativos. Essa estrutura impossibilita alterações morfológicas dos organismos, em razão de seu caráter semirrígido, ou seja, as células não conseguem alterar a forma em consequência do impedimento espacial limitado pela rigidez da parede celular. Ela também impede que a célula rompa-se quando muita água é absorvida, controle osmótico, controla também o crescimento, armazena alguns compostos e atua até mesmo na defesa do vegetal. Célula vegetal. A parede celular vegetal é formada basicamente por celulose, um exemplo de polissacarídeo. A celulose, no entanto, não é o único componente, sendo encontradas também proteínas, lipídios, enzimas, sílica, entre outras substâncias. Lamela é a linha de união entre as paredes primárias de duas células contíguas e possui natureza peptídica. A formação da parede celular ocorre no final da telófase, com o surgimento da placa celular, que dará origem à lamela e parte da membrana plasmática das duas células filhas por elas separadas. A parede celular procariótica determina a forma da célula e a protege contra agressões físicas do ambiente. A parede evita, por exemplo, que a bactéria estoure quando colocada em água pura. Hoje em dia, sabe-se que a estrutura e a composição química das paredes diferem muito em células bacterianas e vegetais. O principal componente da parede bacteriana é a substância chamada peptídeo-glicano, e não a celulose como nas paredes da célula vegetal. Peptídeo e glicano são cadeias e moléculas de açúcar ligadas a pequenas cadeias de aminoácidos, oligopeptídeos. Além dos peptídeo e glicano, podem existir outras características de cada espécie de bactéria. As células animais possuem como organelas explosivas os lisossomos, o vácuo digestivo e o citoesqueleto. Hoje eu vou falar sobre os lisossomos, o que são, sua estrutura e o que fazem. Os lisossomos é um tipo de organela localizada no citoplasma e sua estrutura é feita por uma membrana lipoproteica que controla o que entra e sai da célula. A sua função, de modo geral, é que ele faz a digestão celular, ou seja, ele digere compostos ali dentro da célula. Para melhor exemplificar o que eu estou falando, eu vou mostrar uma imagem. Aqui está a imagem. Nessa imagem, representei o complexo de Golgi, que é de onde surge a formação dos lisossomos. Do complexo de Golgi vai surgir o chamado lisossomo primário, e que nele possui várias enzimas para que a digestão celular possa ser realizada. Como nos vários outros lisossomos, essas enzimas estão presentes. Aqui, dei como exemplo se a célula fizesse fagocitose e englobasse, entre aspas, alguma bactéria ou corpo estranho. Essa bactéria que foi para dentro da célula, ela vai para o fagossomo. Logo depois, o lisossomo chamado lisossomo secundário
vai se juntar a esse fagossomo e vai fazer a digestão celular dessa bactéria ou corpo estranho que entrou dentro da célula. As partes que são interessantes para a célula vão ficar, já aquelas que não interessam muito e que não vão fazer bem para a célula, são liberadas por exocitose. Aqui representei esses lisossomos em forma 3D, para melhor entendimento. Falando ao pé da letra, os lisossomos são bolinhas que se localizam no citoplasma. Fiz um corte para que possa representar as enzimas que ficam dentro dele e são responsáveis pela digestão celular. As enzimas são essas bolinhas brancas que estão representadas aqui. O lisossomos também faz as chamadas autofagia e autólise. A autofagia é quando os lisossomos digerem algo da própria célula, como por exemplo, se a mitocôndria, um tipo de organela da célula, estiver em excesso, ele vai digeri-la, ou seja, destruí-la certa parte para que a célula possa voltar ao equilíbrio. Também é feito a autólise, é quando o lisossomo destrói toda a célula, quando ele se rompe e libera toda a enzima que está presente dentro dele e destrói toda a célula. Isso acontece de uma forma controlada, quando a célula está envelhecida, precisa ser substituída por outra. Como curiosidade também, às vezes a gente tem uma doença chamada silicose, e conhecida popularmente como a doença dos mineiros. Os mineiros inspiram muito poeira, e essa poeira tem substâncias que prejudicam os lisossomos, principalmente das células dos pulmões, fazendo com que o lisossomo perca o controle e faça autólise, ou seja, suicídio da célula descontroladamente. Isso é uma doença muito séria e que tem que ser evitada. O citoesqueleto é um conjunto de filamentos e finíssimos tubos de proteínas presentes no citosol das células. Ele é formado basicamente por actina e tubulina e por um conjunto de 3 tipos diferentes de filamentos proteicos, que são os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos. Dentre as suas funções, ele determina a forma, organiza o citoplasma, permite o movimento ameboide, que a célula se movimenta a partir da extensão do citoplasma, o movimento dos cromossomos e também a contração muscular. Agora eu vou falar mais sobre os 3 tipos de filamentos proteicos, que são os microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos. Mas antes a gente vai ver a disposição dele na célula. Os microtúbulos são esses aqui representados de azul. Os microfilamentos, eles são esses aqui. E os filamentos intermediários são esses representados de verde. Os microtúbulos formam centríolos. Eles são responsáveis pelo transporte intracelular e ancoramento de vesículas e organelas, além de serem constituintes de cílios e flagelos. Durante a divisão celular, eles são responsáveis pela organização desse fuso mitótico aqui, olha. Eles são maiores que os demais componentes do citoesqueleto e são pequenos e finos tubos cilíndricos e ocos. Eles são formados por proteínas denominadas tubulinas, alfa e beta, dispostas em arranjo helicoidal, que é essa volta aqui, associadas a proteínas auxiliares. Eles são responsáveis pela forma celular, quanto também pela movimentação que ocorre na célula. A estabilidade dos microtúbulos é muito variável. Eu posso dar um exemplo que os microtúbulos dos cílios são estáveis e os do fuso mitótico têm curta duração. Os microfilamentos, eles são formados por moléculas da proteína de actina juntamente com a de miosina. Os microfilamentos compõem a estrutura do mecanismo contrátil da célula, ou seja, eles são responsáveis pela contração e distensão da célula muscular, supondo aqui moléculas da proteína actina e aqui miosina. Quando uma célula muscular contrai, elas ficam juntas dessa forma, e quando não, elas se separam. Além dessa função, os microfilamentos também são responsáveis pelo movimento citoplasmático, chamado ciclose, que nada mais é corrente citoplasmática que é capaz de deslocar organelas, como
mitocôndria, vacúolo digestivo e cloroplasto, e também é responsável pelo movimento ameboide. E essa aqui é a estrutura do microfilamento. Agora a gente vai falar sobre os filamentos intermediários, que é essa estrutura aqui. O filamento intermediário é chamado assim por possuir um diâmetro intermediário entre os outros dois que a gente viu anteriormente. Em células que revestem a camada mais externa da pele, existe grande quantidade de um filamento intermediário chamado queratina. Um dos papéis dela é evitar que a célula se separe ou rompa ao ser submetida, por exemplo, a um estiramento. E ela também promove uma amarração dentro da célula, em determinados pontos, que vai garantir estabilidade do tecido caso ocorra a ação de algum agente externo, tentando separar. As células vegetais possuem como organelas exclusivas os cloroplastos e o vacúolo.